noite. Em nome do nosso Senhor Gustavo, agradeço pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa noite de quarta-feira. Agradeço também pelo convite de no próximo sábado estar na igreja de Nossa Senhora do Livramento. Vou estar conhecendo os irmãos daquela igreja. Já estive lá para saber onde era a igreja. Agora sábado estarei lá para a honra e a glória do nosso Deus. Então desejo a vocês uma boa noite. Por aqueles que nos acompanham ou virão mais para frente esse sermão, uma boa noite e que Deus possa abençoar a vocês. Hoje nós temos um tema específico, uma mulher que clamou por socorro. Talvez poderia ser uma mulher de oração, ou também, Gustavo, uma mulher bela aos olhos de Deus. Quando nós começarmos a estudar esses 7 versículos, falando sobre esta mulher, a gente vai entender o propósito de Deus para aquela mulher e para as nossas vidas também. Mas assim como estamos, uma vez mais, vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos concedidas a cada um de nós até o presente momento. Obrigado, Senhor, por permitir que nessa noite de quarta-feira pudéssemos estar aqui na sua santa casa e juntos louvarmos e agradecer o teu santo nome. Neste momento, tua palavra estará sendo aberta. Capacite-nos, Senhor, para que nós possamos ler, entender e compreender. Que eu possa falar não de mim mesmo, mas que eu possa falar inspirado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, 2 de Reis 4, de 1 a 7. Vamos ler para que nós possamos entender. E quando nós lermos estes 7 versículos, a gente já vai entender a história toda. Mas vamos refletir sobre esses versículos. 2 de Reis 4, de 1 a 7 diz: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que hei de fazer por ti? Diz-me o que é que tens em tua casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija com um pouquinho de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas a todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre si e sobre seus filhos. Deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiverem cheias. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles que traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Trazei-lhe ainda uma outra vasilha. Porém, ele lhe disse: Mamãe, não há mais vasilha alguma. Então, naquele momento, o azeite se cessou. E o versículo 7: Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o que tens, paga a tua dívida, e você e seus filhos viverão do resto. Já entendemos o que aconteceu aqui nesse momento. A Bíblia começa dizendo: ela chega até um homem de Deus, ela procura um homem idôneo, um homem com princípios e valores, um homem que transmitia paz e segurança a todas aquelas pessoas daquela época. E ela diz o seguinte: Meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor, e veio o credor. Aqui nós podemos traduzir: veio o agiota a levar os meus 2 filhos a serem servos. Em outras palavras, seriam escravos. Após a morte de um dos reis de Israel, o rei Acabe, e nós conhecemos a trajetória desse homem. Um homem mau, um rei mau, um rei que não tinha princípios e nem valores, um rei que deixou de lado a palavra de Deus,
Um rei que conhecia a história, a trajetória do povo de Israel até aquele momento onde ele passara a ser um rei de Israel. E ele sabia que algumas coisas não poderiam ser feitas, e ele foi de encontro aos princípios e valores. Mas houve um rei na história de Israel. Ellen White menciona que não houve antes e nem haverá depois, humanamente falando, tão inteligente quanto o rei Salomão. E vocês sabem qual foi o erro do rei Salomão? Foram vários, mas o principal erro do rei Salomão está lá em Neemias 13, versículo 26. Casar com uma mulher que não era do povo de Deus. E agora, o rei de Israel era o rei Acabe. E esse homem era mau. Um rei opressor sem princípios e valores. Um rei que adorava imagens. Um rei que perseguia os cristãos, pastores, profetas daquela época. Mas o rei Acabe havia falecido. E era aproximadamente no ano 852 antes de Jesus. Jorão era o rei de Israel. E ele reinou a nação israelense por 12 anos. Josafá era o rei de Judá, a qual reinou por 25 anos a nação de Judá. Havia ali, naquele período, naquele momento, uma escola de profetas, a qual Eliseu encabeçava. Ele era o professor de teologia daquela época. Eliseu havia sido aluno da escola de profetas lá atrás, das quais Elias foi o seu professor. E nós conhecemos também a história do profeta Elias. Deus levou para si em uma carruagem de fogo. Essa mulher então era esposa de um dos discípulos, era esposa de um dos futuros profetas, futuro pastor da época. Ela tinha acabado de perder o seu marido, era uma jovem viúva. E quando a gente começa a entender a história, a gente percebe que homens de Deus também cometem erros, Gustavo. Mulheres de Deus também cometem erros. E por que cometem erros? Porque Romanos 3, versículo 23 diz: todos pecaram. Não é assim que diz, irmão? E todos carecem da glória de Deus. Romanos 3, versículo 10 diz: não existe um justo sequer. A Bíblia também menciona que, humanamente falando, de um homem manso. Ellen White complementa que não houve antes e nem haverá depois, até a volta de Jesus, um homem tão manso quanto Moisés. Mas houve um momento que aquela nação hebraica, aquele povo judeu, tirou Moisés do sério. Então Deus disse: Moisés, fale com a rocha. E Moisés, por uns minutos, perdeu as estribeiras, como nós dizemos lá no sul do Paraná, Gustavo. Ele ficou chateado com aquele povo. Foram 40 anos conduzindo aquela nação. Podemos dizer que o pastor Moisés, ao longo de 40 anos, conduzindo aquele povo rumo a Canaã terrestre. E daquele povo todos, eu pergunto a vocês nessa noite: quantas pessoas entraram na Canaã terrestre? Caleb e Josué. Todos ficaram para trás. E agora estamos falando de uma mulher, de uma jovem viúva. Uma jovem viúva, irmãs, com princípios e valores. Uma jovem viúva que recém havia perdido o esposo. Então, após alguém bater na porta e dizer: seu marido nos devia dinheiro e agora nós vamos levar os seus 2 filhos em troca da dívida. Possivelmente ela tenha pedido um tempo. E quando aqueles ajotas vão embora, ela fecha a porta da sua casa, de joelho então com os 2 filhos, ela abraça e clama a Deus por socorro. Uma mulher clamando por socorro. Possivelmente, eu fico imaginando, após ela terminar essa oração, ela não vai atrás de uma pessoa qualquer, não. Ela vai atrás de uma pessoa idônea.
E eu posso dizer para vocês que esta pessoa das quais ela foi, era um homem poderoso. E a Bíblia também nos diz que aqui na terra, enquanto nós vivermos, se nós quisermos ser pessoas poderosas, basta lermos os evangelhos de Deus. Romanos 1, versículo 16. Qual foi o problema? O que foi que aconteceu para que aquele homem, ainda quando vivo, contraísse essa dívida? Quais os motivos que levaram a tal? Existe uma linha de raciocínio, existe uma possibilidade. No período em que Jesus viveu aqui na terra, viveu no mesmo período e presenciou Jesus um homem chamado Flávio Joséfo, um grande historiador. Ele diz em seus relatos, ele cita em seus relatos que este homem é Obadias. Em Reis, em 1 de Reis 18, versículo 4, ele menciona o seguinte: ele fala que esse homem de 1 de Reis 18, versículo 4, Flávio Joséfo, ele menciona que esse homem era Obadias. E assim diz em 1 de Reis 18, 4: porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 escondeu em covas diferentes a pão e água, porque um rei de Israel, um representante de uma nação, um governante de uma nação, perseguia o povo de Deus. E esse estudante de teologia, irmão, esse estudante de profeta, seria um futuro profeta. Possivelmente ele tenha contraído essa dívida para comprar alimento, para sustentar aqueles profetas. Porque Jezabel, quando casar com um rei de Israel, o primeiro de um dos muitos erros que este homem, um rei de Israel, cometeu, casar com uma mulher que não era do povo de Deus. Neemias 13, 26 diz: e ela vem para o seio de Israel, para o coração de Israel, com seus deuses, com seus princípios e valores totalmente diferentes dos princípios e valores do povo de Israel. No Antigo Oriente, as viúvas por si mesmas já eram muito vulneráveis à pobreza. A viúva de um profeta ainda era mais expostas a passar dificuldades. E por quê? Porque um profeta vivia na provisão diária de Deus. Vocês estão entendendo? Os profetas de Deus, homens poderosos, eles viviam na provisão diária de Deus. Cito mais aqui um outro exemplo. Vocês lembram quando Pedro e João estavam adentrando uma das portas de Jerusalém? Eram 12, a porta formosa, a Bíblia menciona. E quando eles estavam adentrando aquela porta, a Bíblia menciona que havia um homem ali e ele pediu esmola. E a Bíblia também menciona, e Ellen White complementa sobre este assunto: nascera com aquela enfermidade, aquela deformidade. Ele tinha vergonha. Por que eu falo que ele tinha vergonha? Porque quando Pedro e João estavam adentrando na porta, ele pediu esmola. Pedro olhou para ele e disse: olhe para nós. Talvez a vergonha era grande, porque a vida inteira pedindo, ele não podia caminhar como nós caminhamos, ele não podia correr como nós corremos, e isso foi a vida inteira, desde quando ele nasceu. Então, naquele momento, aquele homem mal sabia que ele estava diante de dois homens poderosos, que não tinham dinheiro em seus bolsos, mas aqueles homens olhando para ele. Então Pedro disse: olhe para nós. Pegou a mão daquele homem e disse: filho, dinheiro nós não temos ouro e nós não temos prata, mas o que nós temos, em nome do Senhor dos exércitos nós te damos. Filho, levanta e anda. E aqui estamos diante de um homem poderoso. Eliseu conhecia o jovem esposo daquela mulher. Ela chegou ao profeta de Deus clamando por socorro. Mas no período, naquela época, no Velho Testamento, havia um código chamado Hammurabi, ou poderia ser um grupo de lei chamado Hammurabi. E quem foi que os criou? Aproximadamente no ano 1700 antes de Jesus, o rei
pelo nome Hammurabi, que criou essas leis com o seu nome. Mas a lei israelita também permitia, como forma de proteção ao credor, como forma de proteção ao agiota, que se tomasse os filhos dos devedores para que trabalhassem até pagar a dívida. E em muitos casos, era até ao jubileu, 50 anos depois. Imagine se essa mãe agora em desespero perdera o seu jovem esposo, um homem com princípios e valores, uma mulher com princípios e valores, uma mulher que estava criando os 2 filhos com princípios e valores, e agora ela estava prestes a perder os filhos. Mas em Deuteronômios 15, de 1 a 18, existe uma ressalva para que isso não fosse feito em tempos de grande necessidade. Seu apelo era urgente, a situação era difícil, os filhos seriam levados como escravos, a separação iminente dos seus filhos seria demais para ela. Acabara de perder o seu esposo e agora estava prestes a perder os filhos. Ela veio a Eliseu demonstrando muito respeito e humildade. Ela o relembra da vida piedosa que o esposo era e os filhos levavam em busca de se tornar uma família pastoral. Tudo quanto nos aflige deve ser colocado primeiramente em oração. É por isso que Jesus nos está dizendo nessa noite: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E se colocou totalmente debaixo da provisão divina. Ela buscou o homem de Deus. Ela estava passando neste momento por uma turbulência. Perder o esposo. E a pergunta que ficava martelando na cabeça daquela jovem viúva era: iriam ser escravos meus filhos? Eles estariam nas mãos de quem? Fazendo o quê? Seriam maltratados? As perguntas eram muitas. O que seriam de meus filhos? E ela batia no peito e dizia: meus filhos, minha herança. Os filhos dessa jovem viúva foi criada nos princípios e valores. Provérbios 22, 6 diz: instrua a criança, instrua os seus filhos nos caminhos que eles devem seguir. A dor e o desespero dessa mulher era grande, mas Deus nunca desampara os seus filhos. Deus nunca desampara uma pessoa justa. E nós sabemos que depois da tempestade vem a calmaria, depois da tempestade vem a bonança. E com essa mulher não era diferente. Ela estava passando por uma dificuldade. Poderíamos dizer, ela estava passando por uma angústia, talvez quanto a angústia de Jacó. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ela seguiu a palavra profética de Deus através do profeta Eliseu, e o óleo parou só quando havia acabado as vasilhas. Quando ela vai até aquele homem, ao profeta de Deus, e ela clama por socorro, ela pede socorro, o profeta dá algumas instruções. E quando ela está indo lá na frente, ele grita: ei, não se esqueça, não poucas vasilhas, muitas. Mas era uma mulher cristã, princípios e valores. Era uma mulher que era conhecida na redondeza da casa onde ela morava, da rua, do bairro, da cidade. Ela não teria problema algum em sair de casa em casa e pedir vasilhas. E nós, como cristãos hoje, existem algumas igrejas nossas que as pessoas congregam dentro das igrejas há muito tempo, e infelizmente umas não conhecem as outras. Às vezes cumprimenta quando entra na porta da igreja, se porventura está lá. As pessoas vivem uma vida inteira dentro da igreja e nunca é convidada para ir na casa de um outro irmão. Segundo a instrução do Eliseu, ela deveria vender o azeite. Olha, você vai prestar vasilhas vazias. O máximo que você puder, traga para sua casa, feche a porta sobre si e sobre os seus filhos, e vai enchendo os recipientes, vasilhas
tudo o que ela tinha na casa dela, ela foi despejando. E as vasilhas foram enchendo. E os filhos iam trocando as vasilhas, Chegou um momento que ela disse: filho, traga-me outra vasilha. E um dos filhos gritou: mamãe, nós não temos mais nenhuma vasilha vazia. Naquele momento, o azeite se cessou. Aquela mulher, então, clamando pela vida dos filhos, foi atendida por muito mais do que ela podia pedir. Com certeza ela nunca imaginou tantas bênçãos na vida dela. Ela foi clamar por socorro. E nós estamos clamando. Hoje é uma noite de quarta-feira. A igreja adventista, infelizmente, no mundo todo, eu viajei por muitos países, as quartas-feiras é assim. Mas quando ela vai até o profeta, então ela diz: olha, ele encheu todos os recipientes. Então Gustavo, o profeta, diz a ela: vende o azeite, pague a dívida, fica com seus filhos, e o que sobrar, você e seus filhos viverão do resto. Irmão, mal ela sabia que tornaria ela uma empreendedora. Diante desse clamor daquela viúva, Eliseu ficou-se sensibilizado e não hesitou em atendê-la. Para Deus operar o milagre, a quantidade não faz nenhuma diferença. E aqui eu faço um desabafo a vocês, nessa noite de quarta-feira. Ontem eu estava conversando com a esposa de um pastor, de um amigo meu, e eu comentei com ela que às vezes, sabe, Gustavo, como a gente anda tanto, a gente percebe as coisas dentro da igreja, tem hora que a gente sente-se desmotivado para estar na igreja pregando, porque você observa dentro da igreja, infelizmente tem princípios e valores diferentes dentro da igreja, e não era para ter. A Bíblia traz um princípio e um valor. O saudoso pastor Enoque de Oliveira, nasceu em 1924 e morreu em 1992. O pastor Enoque de Oliveira presidiu a divisão sul-americana nos anos de 1975 a 1980. Em seguida, Gustavo, de 1980 a 1990, ele serviu como vice-presidente da Igreja Mundial Adventista, a Igreja Adventista no mundo todo. E nesse seu ministério, pelo tempo que passou, os seus últimos anos foram difíceis, pois ele sofria de um mal terrível, um câncer, vindo a falecer. Seu último batismo foi em 29 de dezembro de 1991. Seu último sermão foi na central da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Curitiba, em 29 de fevereiro de 1992. Nesse dia especial, aquela igreja grande, a central de Curitiba, ele estava no púlpito, assim como eu estou hoje. Desejou um feliz sábado para aquelas pessoas. Ele abre parênteses e pede perdão. E ele diz que o sermão daquela noite, daquela manhã de sábado, era para membros da igreja, caso houvesse visitantes que não eram membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que lhe perdoassem. Mas aquele dia especial, ele falaria à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, Gustavo, nesse dia especial, o tema do sermão dele, o último sermão dele foi cavalos de Troias dentro da Igreja Adventista. E antes dele começar o sermão, ele disse: possivelmente, quando eu terminar o meu sermão, eu estiver lá fora, cumprimentando as pessoas, ele repete: possivelmente, eu deverei estar com um ou dois seguranças, porque o sermão, naquele dia, 29 de fevereiro de 1992, já foi terrível. Quantos anos se passaram? Quantos anos se passaram desde quando eu me entendo por gente dentro da Igreja Adventista? A Igreja Adventista tem prosperado, tem crescido, assim como o pastor Enoque de Oliveira ele menciona. Mas a Igreja Adventista também, muitos membros têm trazido para dentro da igreja o mundanismo. E quando o pastor Ted Wilson assumiu o Ministério Mundial como presidente mundial da Igreja Adventista,
quando ele foi eleito para o segundo mandato, ele disse que o mundanismo está entrando dentro da nossa igreja de uma forma o quê? Ele usou a palavra avassaladora. O pastor Enoque de Oliveira, ele fala em seus muitos vídeos, mas neste vídeo especial no YouTube, ele fala sobre o adventismo e o comunismo na antiga União Soviética, e esse sermão foi em 1991. E o livro de Êxodo 18, versículo 21 diz, Gustavo: mas você deve escolher alguns homens capazes de colocá-los como chefe sobre o povo. Devem ser homens que temem ao Senhor, que merecem confiança e que sejam honestos em tudo. A Bíblia também menciona em Isaías 58, versículo 1: clamem a plenos pulmões, não se detenham, erga a sua voz como trombeta e anuncie o pecado do meu povo. E quando eu volto no passado, poderia dizer no túnel do tempo, e começo a ouvir alguns pastores. Muitos aqui já ouviram falar no pastor Henry Fairad. Muitos também já ouviram falar no pastor Enoque de Oliveira. Talvez esses outros dois, pastor Hoyt ou pastor Rodolfo Hens, vocês não tenham ouvido falar dele. Mas o pastor Hoyt, no ano de 2013, quando eu ainda estudava teologia, e partes da teologia eu fiz em Costa Rica, na América Central, e partes eu fiz na Espanha. O pastor Hoyt, ele era o diretor-geral do CAS, Colégio Adventista de Sagunto, onde tem o seminário de teologia. Mas no período que eu estava ali, no ano de 2013, ele era o decano de teologia. Em um dos seus sermões, o pastor Pedro está nos acompanhando nessa noite lá de Florianópolis, com um grupo de pessoas do WhatsApp. Ele disse que, normalmente, 2 vezes por ano, ele atravessa o continente europeu, atravessa o mar e vai até a África. Ele atravessa ali o mar, ele passa pelo Estreito de Gibraltar, 15 quilômetros até no continente africano. E o país que ele vai é Marrocos. E eu tive a oportunidade de estar lá em Marrocos. E ele diz que em um dos dias que ele foi, ele prega que ele teve a sensação de que estava sendo servido por alguém. Ele disse que nesse dia especial, nessa viagem a Marrocos, ele trocou 5 vezes de carro até chegar em um lugar especial, porque ele estava indo para fazer o batismo. E lá, as pessoas não sabem quem está batizando o nome, e o pastor que está batizando não sabe o nome da pessoa, porque se eles pegarem, eles matam, eles disseminam a família, o pastor e tudo mais. Na época que eu estudava teologia também em Costa Rica, havia ali um homem, um pastor, Rodolfo Hens. Ele morreu aos 93 anos de idade. Ele morreu há 2 anos atrás. Eu vivia viajando, fazendo semana de orações, que eu estava tendo a oportunidade depois de uma certa idade. Colômbia, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador e Guatemala. Eu viajava em semana de orações em todos esses países. Mas havia alguns momentos que eu não estava pregando em Costa Rica, então eu ficava na igreja da UNADECA, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A UNADECA é a Universidade Adventista de Centro-América. E na primeira fileira, ali sempre estava o saudoso pastor Hens. E às vezes eu ouvia, eu gostava de sentar ao lado dele, porque eu estava dentro da igreja, mas eu sempre dizia que eu presenciava Deus no rosto daquele homem. O pastor Henry Fairad, canadense, viveu a maior parte do seu ministério no Brasil. Foi um dos pioneiros do Arautos do Rei aqui no Brasil. O pastor Henry Fairad também, antes de morrer, o câncer o atingiu e ele perdeu uma das suas pernas. Mas isso não foi o suficiente para ele deixar de propagar o Evangelho. E ele menciona, assim como o pastor Enoque de Oliveira, o pastor Enoque de Oliveira, nesses 10 anos, como vice-presidente mundial da Igreja Adventista, viajou por muitos países. E ele menciona nesse vídeo que eu falei a vocês, ele menciona Nicarágua, ele menciona El Salvador, ele menciona a antiga União Soviética, onde o socialismo, o comunismo
tomavam parte. E quando caiu por terra o comunismo, então o pastor Henry Feirabi, o pastor Enoque de Oliveira, ele enfatiza em dizer que a igreja de Deus prosperava. O pastor Henry Feirabi, em um dos seus sermões que eu copiei e prego ele, não tenho vergonha de dizer, o título do sermão é, Gustavo, A Última Noite da Terra. Eu fiz algumas adaptações, mas é o sermão do pastor Henry Feirabi. E ele disse que houve um momento na antiga União Soviética ainda, uma mulher da igreja adventista do sétimo dia, ela tinha uma máquina de datilografia, onde ela escrevia algumas porções da Bíblia, para mandar para outras pessoas. Depois ela pegava essa máquina de datilografia, isso o pastor Henry Feirabi falando, ela colocava dentro de um saco plástico, dentro de um outro, colocava 3, 4 sacos plásticos e amarrava muito bem, e escondia aquela máquina dentro d'água, porque se os soldados daquela época pegassem aquela máquina, destruíam a máquina e matavam ela. Mas ele segue dizendo, após o comunismo cair, a igreja de Deus prosperava. A igreja adventista do sétimo dia, quero deixar aqui bem claro, todos nós sabemos, não defende partido A ou B. Mas se tem uma coisa que a igreja adventista do sétimo dia defende, e é inegociável, se chama princípios e valores. As profecias indicam que a volta de Jesus está muito próxima. E nós sabemos também que, dentro de poucos dias, nós vamos eleger o que será o nosso representante para os 4 próximos anos. Assim como o rei Acabe, ele foi muito mau. E a Bíblia menciona de outros reis de Israel que foram maus. Tem um que a Bíblia diz que ele foi tão mau, mas ele foi tão mau, que se fosse matar todas as pessoas que ele matou, segunda de Reis e segunda de Crônicas fala, se fosse matar todas de uma vez, todas as ruas de Jerusalém, de um extremo a outro, ficaria cheias de sangue. Estou falando do rei Manassés, filho do rei Ezequias. E Manassés, quando jovem, ele presenciou aquele milagre que Deus fez. Segunda de Reis, capítulo 19, o povo de Israel estava sitiado, e eles seriam destruídos, seriam humilhados, até que teve um momento que alguém pegou a carta de Senaqueribe e leu diante do templo de Deus e disse: Deus, não é nós que eles estão humilhando, é o Senhor. E naquele momento eles clamaram a Deus para que Deus fizesse o milagre. E 2 de Reis capítulo 19 diz que em uma noite, um anjo de Deus destruiu 185.000 soldados assírios. E o rei Manassés, ele viu esse milagre, e quando ele assume o governo, como ele assume como presidente daquela nação, ele foi mau, ofereceu os filhos ao Deus Maloque. O que eu quero dizer com isso? Para encerrar, quero citar a vocês, quero ler a vocês uma cita de Ellen White, O Grande Conflito, página 588 e 589. Ela diz o seguinte: nenhum cristão pode ser a favor daquilo que a Bíblia é contra. Não negociamos nossos princípios. A linha de separação entre cristãos e professos e ímpios é agora dificilmente discernida. Os membros da igreja amam o que o mundo ama e estão prontos para unir-se a ele. E agora é forte o que ela diz: Satanás está resolvido a uni-los em um só corpo, em um só propósito. Eu não estou falando aqui para quem vocês devem votar, a igreja não fala, mas se nós temos princípios e valores, se nós temos o Espírito de Deus em nossa vida, nós vamos saber reconhecer em quem nós vamos votar. Eu citei este exemplo a vocês, e eu vivenciei um período na América Central, por inúmeras vezes, fora Costa Rica, Nicarágua, foi o país que eu mais fiz semanas de oração. Eu conheço aquele povo, e agora nós precisamos clamar a Deus. Nessa noite, às 6 horas da tarde, estava encerrando um jejum, que um grupo lá de Santa Catarina me colocou no grupo de WhatsApp, 24 horas de jejum e oração, clamando a Deus, para que Deus dê a nós alguns anos mais,
de tranquilidade, e que nesse período nós possamos trabalhar, propagar o Evangelho, ajudar a pregar o Evangelho, colocar Jesus em primeiro lugar em nossas vidas, em nossos corações. Mas para isso nós precisamos